Olá, escorpianos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma leitura, uma mandala astrológica para o signo de escorpião, para quem tem lua, o sol, obviamente, ah, o ascendente, o planeta Vênus. E é uma leitura de energias, tendências, pontos fortes e pontos fracos. Então, ouça com a mente aberta. E sempre entenda que você é o agente modificador da sua vida, do seu futuro. E eu peço permissão aos mentores espirituais dos escorpianos para fazer essa leitura, assim como peço a ajuda dos meus mentores espirituais, para que a leitura seja útil, clara, verdadeira e traga direcionamento para que os escorpianos possam fazer boas escolhas em 2022. Então, mandala para 2022, escorpião. A leitura é dividida em 12 cartas, eu vou dando zoom nelas, que eu vou distribuí-las na mesa, mas a altura não consegue pegar todas de uma vez, então tenha um pouquinho de paciência que eu vou pondo elas no centro da mesa conforme eu for fazendo a leitura. Então, carta de número 1, questões pessoais. Carta de número 2, questões de dinheiro. Opa, caiu mais uma, eu vou deixar ali em cima. Depois a gente vê certinho. Vou mostrando para vocês. Questões de comunicação, de família, de talentos, prazeres, trabalho e saúde, parceria e casamento, transformações, questões espirituais e religiosas, carreira, projetos futuros, amigos e social, inconsciente. Não tá aparecendo aí, mas eu já mostro, tá, gente? Tem um pouquinho de paciência que eu tô adaptada aqui com a câmera. Ela é meio baixinha, aí não pega tudo. Vamos lá. Vou cartas a mais aqui. Bom, eu vejo o fluxo, né, da leitura, além das posições, né, e a leitura de vocês, ela é um pouco eclética, sai naipes de paus, umas questões de naipes de espadas também, uma de ouro e tal, mas o que tá reinando aqui é paus e espadas. E a gente já chega lá. Bom, na carta de número 1, que é o ascendente, ou que é a forma com que você externa seus desejos, quem você é, sua personalidade para o mundo externo, tá saindo aqui um 5 de paus. São conflitos, né? Como dá para ver aí, é conflito, então você pode estar com uma tendência mais conflituosa, as pessoas vão ver que você não tá engolindo sapo, se vier te atacar, você vai atacar, você tá na postura aí de escorpiano de defesa, lutar pelo que é seu, mas aqui é você dando um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair, né? Então é uma tendência de disputa, de discussão, mas muitas vezes essa postura ela também tem aquela representatividade de não deixar os outros tirarem vantagem de você. E eu tô conectando justamente com essa energia. Você não tá brigando porque você quer se achar o dono da razão, porque você acha que você é o bambambam, nada disso. Eu tô vendo o escorpiano aqui brigando para defender o seu espaço. Ah, se eu tiver que brigar, eu vou brigar, se eu tiver que falar, eu vou falar, se eu tiver que me expressar, eu vou me expressar, não vou aguentar calado. Não tá errado. A única coisa é que você acaba ficando mais à flor da pele e agindo mais por emoção, mais por razão, sabe aquela ímpeto de mostrar que tá correto, que quer as coisas certas, que não vai engolir sapo, e aí acaba se bananando, né? Então, pode exigir um pouco de equilíbrio nessa área, mas aqui o escorpião não tá pra brincadeira, ele tá pra fazer as coisas acontecerem. Se ele precisar discutir com quem for, com o chefe, com o colega de trabalho, com o parceiro, com a mãe, com o pai, ele vai.
Ele vai fazer isso porque ele quer resolver o problema, né? Não vai levar desaforo para casa, não. E às vezes vale a pena levar, só que vocês vão ter que ter um pouco de discernimento nesse sentido. Nas questões financeiras, com relação a dinheiro, saíram 2 cartas. Uma, 6 de espadas. Talvez você tá indo para um caminho que é meio indefinido. Pode ser mudança de trabalho, depois a gente vê, né? Porque tem algumas questões envolvendo o profissional aqui, né? Trabalho em si que podem não ser tão favoráveis. Então, pode ser que você tá meio que no escuro para 2022. Talvez você não saiba muito bem o rumo que vai levar. Ai, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Mas o dinheiro vai entrar. Você vai saber esperar, vai saber ter paciência. O dinheiro vai entrar, talvez não seja naquela fortuna, naquela rios de dinheiro, mas você vai chegar em algum lugar que vai ter algo palpável para você, tá? E talvez seja justamente isso que o universo quer, que você confie um pouco mais no fluxo das coisas, que a provisão vai chegar, tá? Mesmo que não seja aquela provisão que você desejaria, mas é a que você precisa, tá? Na parte da comunicação, Escorpiano tá pensando um pouquinho mais antes de falar. Talvez a comunicação aqui do escorpiano seja justamente para falar sobre as ideias, novos planejamentos, porque o 2 de paus fala de olhar para o todo, olhar mais para frente, olhar para o futuro. Então é uma comunicação com um ideal de crescimento, né? Você pode, talvez você através da comunicação vai desenvolver novas ideias, novos projetos, novos visões de mundo, não necessariamente algo que vai ser palpável. Talvez essa comunicação ela vai atrair você atenção para novas coisas que antes você não via com a mesma perspectiva. Então, aqui você usando a sua comunicação para ampliar o seu horizonte. Não é simplesmente para guiar o outro, para guiar você, mas talvez para você ver as coisas de uma nova forma. Mas também sai para mim o escorpiano dando muito as costas para a opinião alheia. O que não necessariamente é ruim, gente, porque às vezes você tá tão embebedado de gente dando pitaco na tua vida que tá na hora mesmo de você falar, eu quero aquilo, eu vou atrás daquilo. Não me importa se o outro discorda. Desde que seja pensado e seja justamente o que você quer. Isso, na verdade, é a melhor forma de tomar decisão, com base no que você deseja, que você faz sentido para você, tá? Essa carta também tá na posição da casa dos irmãos, então você observando os seus irmãos, talvez pensando no futuro deles, mas como um agente mais passivo do que atuante, tá? Do que de fato querer. Talvez você queira ajudar o seu irmão, a sua irmã, a encontrar o mundo dela, encontrar o caminho, mas aqui tá mais para você soltar as ideias com relação a isso do que de fato você falar, faz isso, faz aquilo, tá? É uma posição mais passiva e respeitosa também. Assuntos familiares envolvendo o pai ou o marido ou pessoas, né, que são o chefe da casa. Se é você, tá falando de você mesmo, você controlando melhor as suas emoções para lidar com esses membros, tá? Pode ser uma aproximação de algum membro da sua família, aí um pai ou uma mãe. Para mim tá mais para pai, figura paterna. Mas o escorpiano, ele lidando melhor com as suas emoções, né, seja a raiva, as frustrações do passado, para lidar com esses membros da família de forma equilibrada. E também sendo um pilar de equilíbrio emocional para outros dentro da família. Olha a importância disso. Você não está se equilibrando simplesmente para você, mas também para trazer uma certa estrutura emocional, provedora de acalento emocional para os familiares. Mas no processo não pode esquecer de você, sempre lembro disso, tá? No campo dos talentos, 5 de espadas, ele é escorpiano deixando de lado alguma coisa que ele gostava muito, que ele fazia, que ele tinha prazer em fazer, mas aí ele falou assim: ah, gente, mas isso não faz bem para mim. Eu gosto muito disso, isso me dá prazer, mas racionalmente
ou isso fere outras pessoas, ou isso tá ferindo a minha saúde, ou isso, né, essa relação que eu tinha com o lazer, com o prazer, tá colocando em risco a minha saúde energética, os meus planos, tá tirando o meu foco. Então, é como se você estivesse se afastando de forma bem abrupta mesmo de coisas que você gostava por racionalidade. Você está raciocinando que aquilo já não é mais bom para você. Porém, eu não vejo nenhum mecanismo de buscar algo melhor, né? Então, talvez você tinha algum hobby ou alguma coisa que você gostava de fazer, mas você acha que não faz mais bem, mas você precisa ter outra coisa, né, para te satisfazer, trazer. Que aqui também tô falando do sexo, né? Talvez a forma com que você estava lidando com o sexo não estava mais te agradando, então você está mudando essa forma, essa visão. Mas isso não significa que você necessariamente tem que se privar de sexo, que você não possa encontrar um parceiro que tenha essa conexão com você, que talvez você acredita ter perdido, tá? Como essa casa também é da prole, né? Porque é talentos, fala dessas questões. Pode ser que os escorpianos que têm filhos terão dificuldade em serem ouvidos pelos filhos, né? Os filhos talvez vão escolher caminhos que não tem muito o que o escorpiano fazer. Obviamente, se eles são menores de idade, você tem todo o direito de controlar, guiar, botar regras, você deve fazer isso. Mas se eles são maiores de idade, talvez você não tenha tantas escolhas e mesmo com o coração partido, você tem que deixar eles tomar as decisões deles. Bater a cabeça na parede, deixar eles fazer as decisões e lidarem com as escolhas, por mais que isso doa em você, tá? No campo do trabalho e da saúde, estão saindo perdas. 7 de espadas são perdas. Perdas talvez por o trabalho não tá te rendendo do jeito que você gostaria, esse trabalho tá te consumindo mais do que te trazendo benefícios, e então pode ser um cansaço, você postergando de fazer as suas atividades, você já tentando se livrar de responsabilidades dentro deste trabalho, e você talvez não tá mais contente, você já não tá sendo honesto com você, nem com o trabalhador, com o empregador, e tá levando ali por meio das bocas. Para alguns, isso se manifesta como um empregador muitas vezes tentando tirar vantagem de você. Não tente fazer o mesmo, tentar tirar vantagem do empregador, porque isso o universo vai te devolver. Escorpiano, o universo ele é muito. Aqui para mim tá sendo infalível. O escorpiano, muitas vezes, ele demora para ver a justiça na vida dele, mas quando ele faz algo errado, vem a galope para ele a punição. Então, lembra disso, tá? Parece desequilibrado, mas é do jeito que é. Então, presta atenção nas escolhas que você tá tendo. E como essa casa também é questão da saúde, pode ser que você tenha que cortar certas coisas da sua saúde aí, né? Certas coisas que estão prejudicando a sua saúde. A gente tinha falado de hábitos, de práticas, né, que você gostava, mas que não fazem bem. Talvez fumar, né? Vem isso na minha mente, beber, comer demais ou algum tipo de dieta restritiva necessária. Alguns vai se manifestar como pequenas cirurgias de remoção de alguma coisa. Pode ser uma pinta, pode ser uma vesícula, pode ser um dente, pode ser alguma coisa assim, sabe? Não vejo coisa grande, mas que seja necessário atenção nesse sentido. Bom, isso foi no campo trabalho e saúde, no campo das parcerias, né? Que aqui a gente tá lidando nas questões de relacionamentos amorosos. Eu vejo o escorpiano muito apegado ao seu parceiro. Aqueles que estão no relacionamento com muito medo de abrir mão. Alguns estão com medo de abrir mão do parceiro porque tá com medo de ficar na merda e na divisão financeira sair no prejuízo. Mas alguns é a posse mesmo, né? Ah, essa pessoa é minha, ela é preciosa, ela é só pra mim. E às vezes vocês estão em algum relacionamento que já não tá lá aquelas coisas, né? Então, às vezes, ficar segurando é até pior. Para outros, segurar pode estragar o que vocês já têm, né? Então, reforçar, trabalhar o ego de vocês para você conseguir se conectar melhor com essa pessoa, porque pessoas inseguras são broxantes, pessoas ciumentas são broxantes. Então, pensa nisso, você tá tendo essa questão de dominação desse jeito, né? Se você tá solteira, você é resistente, né? De se abrir, entregar o seu lado melhor, ou até mesmo
não disposto a dividir coisas ou dividir, né, o seu próprio tempo com outros. Então pode ter uma dificuldadezinha aí de ter um relacionamento se continuar nessa postura de 4 de ouros, né? Pode ser por medo de perder, porque você já sofreu no passado, blá blá blá, né? Que a gente sempre faz isso. Mas isso acaba travancando, né? Porque a única coisa que a gente leva dessa vida são as experiências. O resto tudo fica aí, né? A comida que a gente come fica, as coisas que a gente possui fica pros outros, muitas vezes para brigar por conta das heranças. Pode ter gente que tá em processo de separação aí, tá geralmente com esse problema de não querer dividir as coisas. Então, tenta olhar com bastante veracidade para você. Olha de forma crítica. Como se você estivesse olhando para você, como se você estivesse olhando para um estranho. Que às vezes a gente tapa os nossos próprios olhos para não ver os erros da gente. Mas aí a gente vê os erros dos outros, que são justamente aqueles erros que a gente tem na gente, porque a gente vê o outro como espelho. Então, aqui, né, novamente, né, ninguém é tão santo assim, nem você, nem o parceiro, mas dominar e querer as coisas do seu jeito não vai resolver o problema. Questão de transformações. Pequenas transformações para 2022 no quesito as suas aspirações, as coisas que você quer fazer, que você quer conquistar, que você quer fazer, criar, conduzir do seu jeito, tá? Podem ser pequenos projetos, pode ser pequenas ideias, algumas questões envolvendo investimento consigo mesmo, né? Por exemplo, tô vendo o escorpiano que nunca fez exercício e agora em 2022 vai começar com pequenos exercícios, alongamentos, alguma coisa assim. Alguém que era totalmente sagrado com a alimentação e vai começar a pensar um pouquinho mais na alimentação e tudo mais. Alguém que trabalhava ou trabalha para uma empresa e agora vai começar a fazer alguns biquinhos, algumas coisas, alguns projetos pequenininhos para começar a ganhar seu próprio dinheiro, ou começar a estudar alguma coisa que gosta, sempre nessa energia de início, né? De pequenas mudanças, mas bem direcionadas e com determinação. Você começa, você termina, e isso te trazendo prosperidade, mesmo porque o valete de paus tá caminhando para a rainha de paus. É no campo espiritual? É, mas a gente vê também o andar da carruagem aqui. E a rainha de paus está sendo no campo da espiritualidade. Tem muito escorpiano que está conectando com os seus mentores, que está se tornando um mentor na Terra, aprendendo conhecimento para passar para outros, ensinar, conduzir, né? Aprender também para ter essa sensação de eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, eu aceito as mudanças que estão sendo acontecendo. Não é uma postura de arrogância, tá, gente? É uma postura realmente de ter intimidade com aquele conhecimento a ponto de se sentir confortável que ele pertence a você. E que ele pertence a você não no sentido de posse, mas no sentido de você entendê-lo nas suas entranhas, entendeu? E que você consegue passar isso para frente. A mentoria aqui tá vindo de uma mentora espiritual, então pode ser um ano onde uma orixá, uma santa, uma deusa tá regendo o seu ano para que você guie os seus passos, né? Você sendo agente da modificação das coisas na sua vida, né? E uma conexão assim, muito escorpiano vai ensinar sobre espiritualidade, né? Ou vai guiar alguém aí num caminho de espiritualidade. E nesse processo também vai ganhar essa autoconfiança. E é muito positivo, tá? Porque eu vejo que você tem gosto pela coisa, pelo lado espiritual. Carreira. Tem reconhecimento. Apesar do trabalho, né, que é o que traz o dinheiro, trazer algumas perdas, ter algumas coisas que não são boas, no campo profissional, uma vez que você aceita que isso é passageiro, essas perdas são passageiras, os ganhos virão. Tem muito reconhecimento, seu nome sendo reconhecido. Se você está prestando concurso, muito provavelmente você galgando cada vez mais uma posição melhor até você ser reconhecido. O seu chefe ou até mesmo o seu professor, o seu mentor, reconhecendo as suas qualidades e você prosperando. Também tem cura no campo profissional da carreira. Então, se você estava desempregado há muito tempo, pode ser uma luz que volta a brilhar para você nesse campo, onde você
começa a ter gosto e fazer coisas que você gostava antes e que por algum motivo você já tinha abandonado, mas você retoma isso. E através do seu profissional, você também traz cura para você. Então, ocupando a sua mente com coisas úteis, se sentindo útil, se sentindo talentoso. E isso sendo um ponto bem forte da sua mesa mesmo, carreira, tá? Reconhecimento, crescimento, cura. No campo dos projetos, eu tô vendo um montão de projeto desse curso escorpiano juntando pó na estante, que tinha muito projeto. Só que eu entendo que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aqui você vai ter que ter um pouquinho de, vamos dizer assim, de jogo de cintura para você organizar e dar prioridade para os projetos que você tem. Primeiro esse, depois aquele. Então, uma vez que você faz, concluir, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. Lembra lá do valete de paus? Pouquinho em pouquinho, persistência, paixão, fazer aquilo com gosto. Eu entendo que esses projetos que você tem são maravilhosos, mas não vai dar pra fazer todos ao mesmo tempo. E também não dá para ficar aí de braço cruzado. Alguma coisa você vai ter que fazer, tá? Como essa carta também fala do social e dos amigos, é uma sensação de satisfação. Muitos amigos, pessoas que você confia, mas talvez você tenha que acreditar mais nesse fluxo, desse alimentar essas relações e não simplesmente ficar só de braços cruzados. A carta 9 de copas, ela é positiva, de satisfação, mas ela também tem a questão da acomodação. E nesse ponto eu sempre chamo a atenção, não se acomodar, né? Por mais que você tenha bons amigos, cultive essas relações, por mais que você tenha bons projetos, põe eles em prática, não adianta ficar só na estante, tá bom? E no campo do inconsciente, saiu para vocês os 5 de ouros, que estão falando de dores emocionais aí, que estão vindo lá de muito tempo, da sua alma, de dores, de mágoas, de escassez, de alguma coisa que tá faltando no escorpiano, no inconsciente do escorpiano, que ele tá avidamente necessitado. E o emocional e o inconsciente do escorpiano tá gritando por ajuda. Então, se você não tá fazendo terapia, busque fazer ou se autoconhecer, meditar sobre os assuntos, entender quem é você, entender essas dores e não simplesmente enterrá-las, né? Lá, deixar lá no Polo Norte, congelado lá. A sua criança interior precisa de atenção, tá? Ela não tá, esse ego precisa ser fortificado. Eu tô vendo uma tendência a tentar proteger os seus, proteger as suas coisas, proteger a sua relação, mas você mesmo tá se sentindo desamparado, né? Sozinho. Por mais que você tenha amigos, talvez tenha alguma coisa que tá faltando. E aí você precisa ser sincero com você, porque para cada um vai se manifestar de uma forma, mas o seu inconsciente, o seu íntimo precisa de atenção, tá? Principalmente essa vozinha interior aí que você cala ela e muitas vezes se manifesta através de sonhos. Vamos pedir uma carta conselho para o Sr. Ganesha, para Escorpião 2022. Para você está saindo a carta da transformação pessoal. E a transformação pessoal, a gente sabe que não é só o físico. São seus hábitos, a sua mente, a forma de ver o mundo, as práticas, o que você está pondo como hábito, o que está sendo suas prioridades, né? Quais são aquelas verdades que você está lutando tanto por elas, né? E será que vale a pena lutar por aquelas verdades, né? Será que vale a pena continuar naquele mesmo trabalho, mesmo apesar de tanto sacrifício que você está tendo, você ainda está sendo prejuízo? Como é que você vê as coisas ao seu redor? Como que você está cuidando do seu emocional, do seu inconsciente aqui, que está precisando de ação? Então, quando você olha para essas questões de forma consciente, você consegue transformar a sua vida pessoal, porque você se torna um agente consciente, então você consegue adotar práticas para mudar essas ações. Eu até peguei aqui o livrinho para ressaltar um ponto do que vem com esse oráculo, que fala justamente assim: você não precisa tirar todas as atividades que te dão prazer, que você gosta na sua vida, porque eu vejo você fazendo muitos sacrifícios, escorpiano. Às vezes é uma questão mais de balanço e equilíbrio e ter consciência do que atrasa o seu desenvolvimento.
Porque aqui é um chamado da sua alma para alinhar as suas ações com o seu propósito, tá? E eu entendo que você vai passar por um período de mudanças antes de conseguir esse período de calmaria e estabilidade que você procura, tá? E você sempre pode chamar pelo Senhor Ganesha para ajudar você nessa guia, nesse momento de transformação mesmo, que é o que vai prevalecer. E você sendo o agente consciente das transformações, mais positivo serão essas mudanças na sua vida, tá? Essa é a minha mensagem para vocês. Desejo um ótimo 2022. Agradeço por quem assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima.